Desde muito cedo eu comecei a fumar com 15 anos. E aí, galera? Tudo beleza? Hoje a gente vai mergulhar num papo tenso, mas super importante. Prepara o coração porque vem aí 15 famosos brasileiros que perderam tudo pro vício. Cara, essas histórias são de arrepiar. Tem de tudo. Atores, cantores, até jogador de futebol. Quer saber quem são? Então cola aqui e não esquece de deixar o like. Vamos começar falando sobre Fábio Assunção. Lembram dele? Aquele galã que fazia a gente suspirar nos anos 90? Pois é, ele também teve sua batalha contra as drogas. A história do Fábio é uma montanha-russa. O cara já foi até indicado ao Emmy Internacional. Mas o vício bateu na porta cedo, ainda na adolescência. Daí pra frente, foi altos e baixos. Em 2008, Fábio estava no elenco de Negócio da China. Mas teve que largar a novela para tratar a dependência. Passou por clínicas nos Estados Unidos e no Brasil. Parecia que estava tudo bem, mas... Em 2017, foi preso por desacato numa festa de São João. Testemunhas disseram que ele estava bem alegre, se é que me entendem. No ano seguinte, outra prisão. Dessa vez, se recusou a fazer o teste do bafômetro depois de um acidente de carro. Mas a história tem um final feliz, por enquanto. Hoje, Fábio diz que tá limpo e segue atuando. É isso aí, Fábio. A gente tá na torcida. Renner, galera do sertanejo, prepara o coração. Vamos agora falar do Renner, aquele da dupla Rick e Renner. Lembram da música Ela é Demais? Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega. Pois é, o cara por trás desse hit também teve seus problemas com o vício. A história do Renner é um pouco diferente. Tudo começou com um acidente de carro em 2001. Ele bateu numa moto e 2 pessoas morreram. Pesado, né? Depois disso, o cara desenvolveu síndrome do pânico. Os médicos receitaram uns remédios e... Vocês já sabem onde isso vai dar, né? Em 2011, a coisa ficou tão feia que a dupla acabou se separando. Renner foi parar numa clínica de reabilitação. Mas a história não acaba aí. Em 2014, outro acidente. Dessa vez, Renner estava bêbado, bateu o carro e tentou fugir. Tentou fugir? Fugir? Da onde? Na hora que você bateu o carro? Não, filho, não tentei fugir, não fugi nada. Resultado? R$10 mil de fiança e mais uma internação. Mas sabe o que é incrível? A dupla voltou. Eles continuam nos palcos até hoje. É como dizem, quem é do sertanejo não desiste nunca. Dinho Ouro Preto. Fala, galera do rock! Chegou a vez do Dinho Ouro Preto, o vocalista do Capital Inicial. Nos anos 90, a banda estava bombando. Mas aí, o vício entrou em cena. Tudo começou depois de um show frustrado em 1993. Dinho mergulhou de cabeça nas drogas e abandonou a banda. Ele mesmo confessou. Foi muito excesso, sabe? Muita droga. Desde muito cedo eu comecei a fumar com 15 anos. O cara chegou no fundo do poço. Sem trabalhar, passava as noites virando garrafas e cheirando pó. Numa dessas festas loucas no apartamento dele, foi roubado em $20 mil. Imagina só, o cara ficou duro da noite pro dia. Mas a história tem reviravolta. Em 1994, Dinho conheceu Maria Catânio, sua atual esposa. Ela foi fundamental na luta dele contra o vício. Em 1998, ele voltou para o Capital Inicial com tudo. E sabe o que é mais incrível? Em 2023, Dinho deu uma entrevista dizendo que tá limpo. É isso aí, cara. Rock and roll de verdade é superar os próprios demônios. Rita Lee. Eita, chegou a vez da nossa eterna rainha do rock. Rita Lee, meus amigos. Aquela que vendeu mais discos que qualquer outra artista feminina no Brasil. Mas nem tudo eram flores no jardim da Rita.
Em 1976, grávida do primeiro filho, Rita foi presa por porte de drogas. Mas calma lá, ela jurou que tinha parado de usar por causa da gravidez. Disse que eram só uns restos na casa dela. Será? A gente nunca vai saber. O pior veio depois. Em 1996, Rita fez uma cirurgia no maxilar e prometeu largar as drogas e o álcool. Mas vocês acham que foi fácil assim? Que nada! Só em 2006 é que ela conseguiu controlar o vício de verdade. Na biografia dela, Rita confessou que o álcool foi seu pior pesadelo. Chegou a beber na frente dos filhos. Dá para imaginar o trauma dessas crianças? Infelizmente, a gente perdeu a Rita em maio de 2023, aos 75 anos. Ela lutou contra um câncer de pulmão, mas o legado dela, tanto na música quanto na luta contra as drogas, vai ficar para sempre. E aí, qual música da Rita Lee é a sua favorita? Conta pra gente nos comentários. Débora Duarte. Galera noveleira, preparem os corações. Vamos falar da Débora Duarte, aquela atriz que a gente viu crescer nas telinhas. Mas olha, a história dela não é nada fácil de engolir. Imagina só, Débora passou 12 anos, lutando contra a dependência química. É tipo fazer a faculdade 3 vezes, só que 1000 vezes pior. O mais louco é que ela conseguia esconder de todo mundo. Nunca usou nada em público ou em festas. Era sempre sozinha, em casa. Dá pra imaginar o quanto isso deve ter sido solitário e assustador? Finalmente, ela decidiu se internar numa clínica de reabilitação. Sabe como é, né? Às vezes, a gente precisa pedir ajuda para sair do buraco. Hoje, aos 74 anos, a Débora tá mais tranquila. Ela quase não aparece mais na TV aberta, mas deu as caras na série Olhar Indiscreto da Netflix em 2023. Prova de que sempre dá para recomeçar, não importa a idade. E aí, qual personagem da Débora Duarte mais marcou sua vida? Aquela que você olha e pensa, nossa, só a Débora para fazer isso. Conta pra gente nos comentários. Johnny Depp. Atenção, fãs de Hollywood. Chegou a hora de falar do Johnny Depp, o cara que fez a gente amar piratas de novo. Mas a vida dele não foi só rum e tesouros, não. Acreditem se quiser, Johnny começou a usar drogas aos 11 anos. Aos 11. Enquanto a gente estava preocupado com o dever de casa, ele já estava nessa furada. O pior? Por muito tempo, Johnny disse que nunca foi viciado. Mas aí veio o divórcio com Amber Heard e a coisa ficou feia. No tribunal, rolou de tudo. Atrasos nos sets de filmagem, uso de fones para receber as falas. Um caos. O ex-gerente dele até falou sobre o comportamento maluco de Johnny por causa das drogas e do álcool. Imagina só, o capitão Jack Sparrow, todo doido nos bastidores. Mas nem tudo tá perdido. Johnny tá afastado dos grandes filmes há um tempo, mas deve voltar em 2025. E olha só, ele tá lutando para ficar longe dos vícios. Walter Casagrande. Fala, galera do futebol! Bem, Casagrande, bem, vamos lá, acredita, bate! Gol! Lembram do Casagrande? Aquele atacante que arrebentava nos gramados? Pois é, ele também teve sua luta contra as drogas. E olha, foi uma partida mais difícil que final de Libertadores. O Casão, como é carinhosamente chamado, jogou em times gigantes como Corinthians, São Paulo, Porto e Flamengo. Mas depois de pendurar as chuteiras, o bicho pegou. Ele ficou 37 anos lutando contra a dependência química. É mais tempo que muita gente tem de vida. Em 2007, a coisa ficou feia de verdade. Casagrande capotou o carro por causa de um surto psicótico. Dias depois, o filho dele teve que internar o pai à força. Imagina o drama dessa família. Mas o pior ainda estava por vir. Casagrande teve 4 overdoses. 4! É como se a vida dele fosse um gato com 9 vidas, só que ele já gastou quase metade.
A boa notícia? Desde 2015, o casão tá na luta para ficar limpo. Ele fala abertamente sobre o assunto, alertando sobre os perigos do vício. É isso aí, casão! Usou a fama para coisa boa. Renato Russo. Galera do rock nacional, preparem os corações. Vamos falar do Renato Russo, o líder da Legião Urbana. O cara era um gênio, mas também lutava contra seus demônios. Renato começou a usar drogas na adolescência, mas foi quando a Legião estourou que a coisa ficou feia de verdade. Em 1993, ele passou 29 dias internado numa clínica de reabilitação. E olha só que loucura! Ele escreveu um diário durante esse tempo. No diário, Renato confessou que fez vários shows bêbado e chapado. Dá pra imaginar? O cara cantando Que País é Este todo doido. Que país é esse? Que país é... Os outros membros da banda ficavam pistola, porque isso prejudicava todo mundo. O pior? Renato gastava uma grana violenta com drogas e bebida. Chegou a ter problemas financeiros, mesmo ganhando muito com a música. É aquela história. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Infelizmente, a gente perdeu o Renato em 1996, aos 36 anos, vítima da AIDS. Mas o legado dele, tanto na música quanto na luta contra as drogas, continua inspirando muita gente. E aí, qual música da Legião mais te emociona? Conta pra gente nos comentários. Vera Fischer. Atenção, fãs de televisão! Chegou a hora de falar da Vera Fischer. Aquela loira que fez a cabeça de muita gente nos anos 80 e 90. Mas nem tudo eram flores na vida da nossa musa. Vera enfrentou uma batalha e tanto contra as drogas e o álcool. E olha, não foi moleza não. Numa entrevista, ela confessou que o uso era frequente, tipo, muito frequente. Em 1995, a coisa ficou tensa. Vera estava tão fora de si que atacou a babá do próprio filho com uma tesoura. Dá pra acreditar? 2 anos depois, o ex-marido dela teve que arrastá-la para uma clínica de reabilitação, depois que ela quebrou um monte de móveis da casa. Imagina só a cena! Mas a coisa não parou por aí, minha gente. A Vera foi internada mais 4 vezes para tratar o vício. 4! É tipo aquele amigo que sempre promete que vai parar de beber, mas nunca para de verdade. Só que no caso da Vera, era bem mais sério. A última internação foi em 2011 e dessa vez ela foi por conta própria. Sabe como é, né? Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para ver a luz lá em cima. Agora, em 2023, a Vera anunciou que está se aposentando das novelas. Será que é de vez? Ou será que ela ainda vai voltar para fazer aquela vilãzinha que a gente ama odiar? Robert Downey Jr. Fala, galera dos super-heróis! Chegou a hora de falar do cara que deu vida ao Homem de Ferro. Isso mesmo, o Robert Downey Jr. Mas a história dele é digna de um filme dramático, viu? Imagina só, o Robert começou a fumar com 6 anos. Isso mesmo, 6. Enquanto a gente estava aprendendo a amarrar o cadarço, ele já estava acendendo um cigarro. E adivinha quem apresentou ele para as drogas? O próprio pai. Pai do ano, hein? Nos anos 90 e começo dos 2000, a vida do Robert era uma loucura. O cara foi preso várias vezes por causa das drogas. Era tipo um vai e vem. Prisão, reabilitação, recaída, prisão de novo. Um ciclo sem fim. Em 2001, a coisa ficou tão feia que o Robert estava sem teto e falido. Dá pra acreditar? O futuro Homem de Ferro dormindo na rua. Parece até roteiro de filme, né? Mas aí vem a melhor parte da história. A virada. O Robert conseguiu dar a volta por cima. Hoje em dia, além de ser um dos atores mais bem pagos de Hollywood, ele tá limpo e continua arrasando nas telonas. E aí, qual é o seu filme favorito do Robert Downey Jr.? Comenta aí embaixo.
Whindersson Nunes. Chegou a vez de falar do Whindersson Nunes, o cara que faz a gente rir até chorar. Nordeste, eu não sou filho do Satanás, não, pá. O povo... Mas também teve seus momentos de choro de verdade. Na biografia dele, vivendo como um guerreiro, Whindersson abriu o jogo. Ele já usava drogas antes mesmo de conhecer a ex-mulher, Luísa Sonza. E olha só que bomba! O vício foi um dos motivos do fim do casamento. Depois do divórcio, a coisa ficou feia. Whindersson começou a usar drogas sintéticas pesadas. Ele conta que passava noites inteiras chapado, sentindo que o cérebro estava derretendo. Imagina só, o cara que faz milhões rirem, sofrendo desse jeito nos bastidores. Teve uma vez que ele fumou cigarro das 8 da manhã às 9 da noite, sem perceber o tempo passar. Quando caiu a ficha, tinha uma pilha enorme de bitucas do lado dele. Assustador, né? Mas a história tem um lado positivo. Hoje, Whindersson fala abertamente sobre saúde mental e as dificuldades que enfrentou. É um exemplo de superação. Felipe Camargo. Agora vamos falar do Felipe Camargo. Lembram dele? Aquele galã dos anos 90 que fazia a gente suspirar nas novelas da Globo. Pois é, ele teve uma história bem tensa com as drogas. Imagina só, o cara estava no auge da fama, todo mundo babando e pam! O vício bateu na porta. E não foi de leve, não. Felipe começou a usar drogas aos 14 anos. 14! Eu, com essa idade, estava preocupado em zerar videogame. E ele já estava nessa furada. A coisa ficou tão feia que ele foi demitido da novela Pátria Minha em 1994. Sabe por quê? Porque o vício estava atrapalhando as gravações. Imagina o diretor gritando, corta! Toda hora, porque o Felipe não conseguia decorar as falas. Tenso, né? Mas calma que a história não acaba aí. O Felipe deu a volta por cima. Hoje, aos 63 anos, ele continua lutando contra o vício. Participa de reuniões dos Narcóticos Anônimos há mais de 20 anos. É isso aí, Felipe. A gente tá na torcida? E aí, galera? Que histórias pesadas, né? Mas olha só como dá pra dar a volta por cima. E aí, qual famoso te surpreendeu mais? Conta nos comentários. Não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum babado. Compartilha com a galera e bora espalhar consciência. Valeu por assistir até aqui. Vocês são demais. Até a próxima.